Pessoas com mais de 70 anos são obrigadas a casar pelo regime da separação obrigatória de bens? Até recentemente, fevereiro desse ano, essa era uma verdade absoluta. Estava previsto no Código Civil, artigo 1641, inciso 2, essa determinação legal. Porém, houve um questionamento no recurso extraordinário com agravo, tema 1236, que interpelou o Supremo Tribunal Federal a rediscutir essa questão. Foi questionado se era constitucional essa obrigatoriedade da separação de bens nos casamentos para pessoas maiores de 70 anos. E se essa regra também se aplicava às uniões estáveis. A decisão do Supremo foi a seguinte: a exigência da separação total de bens, separação obrigatória de bens, nos casamentos para pessoas maiores de 70 anos, viola o princípio da dignidade humana, porque impede pessoas conscientes de suas escolhas de decidirem os destinos que querem dar aos seus bens. Desvaloriza o idoso, tratando-o como instrumento para fins de assegurar o interesse dos herdeiros no patrimônio, e a regra cria ainda uma discriminação em razão da idade sem fundamento razoável, violando o artigo 3º, inciso 4º da Constituição. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entende que as pessoas que vivem em união estável têm direito à aplicação das mesmas regras para a divisão da herança que as pessoas casadas. Desse modo, a consequência é que o regime da separação de bens não é mais obrigatório nas uniões estáveis para maiores de 70 anos. Portanto, é preciso ficar atento, porque na hora de casar, se as pessoas maiores de 70 anos não escolherem outro regime, continua valendo a previsão da separação obrigatória de bens, previsto no artigo 1641 do Código Civil, inciso 2. O julgamento teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Não houve divergência, portanto, o STF definiu que a separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo maiores de 70 anos não é mais obrigatório. Por unanimidade, os ministros entenderam que as pessoas podem livremente escolher outros regimes. O colegiado entendeu que pessoas maiores de 70 anos podem se casar ou viver em união estável, com comunhão de bens, por exemplo. O colegiado do STF entendeu que pessoas maiores de 70 anos, caso queiram se casar ou viver em união estável por outros regimes que não de separação obrigatória, portanto, também ficou definido que pessoas acima de 70 anos, atualmente casadas ou em união estável, podem alterar o regime legal, mas para isso é necessário autorização judicial no caso do casamento ou manifestação por escritura pública no caso de união estável. Nesses casos, a alteração produzirá efeitos em relação à divisão do patrimônio apenas para o futuro. O colegiado considerou que pessoas maiores de 70 anos que queiram se casar ou viver em união estável em outro regime, como o da comunhão de bens, por exemplo, devem necessariamente manifestar esse desejo por meio de escritura pública firmada em cartório.